Mais de 85% do comércio entre o Canadá e os Estados Unidos é agora livre de tarifas. Um sinal de emergência foi acionado. Chegou o momento crítico para o Canadá. Antigamente visto como o vizinho mais silencioso, próspero e habitável dos Estados Unidos, o país vem perdendo, nos últimos 10 anos, os brilhos que antes exibia com orgulho. Atualmente mais da metade dos canadenses se sente impotente para impedir a espiral descendente de sua nação. Uma bomba relógio está prestes a explodir no mercado imobiliário, com contas subindo rapidamente em relação aos salários mensais, empregos seguros sendo diluídos e um futuro cada vez mais estreito à vista. Enquanto o mundo todo discute crises de inflação e moradia, o que está acontecendo no Canadá é bem mais intricado. Um simples olhar sobre os números revela essa complexidade. Desde os anos 2000, os aumentos salariais frequentemente acompanharam o crescimento dos custos de habitação, mas houve períodos de estagnação dos salários, em que os preços dos imóveis dispararam, impulsionados pela liquidez global, taxas de juros baixas e oferta limitada. O resultado disso é alarmante. A taxa de propriedade de imóveis vem caindo desde 2011. A geração millennials, que já deveria estar se estabelecendo, se vê cada vez mais obrigada a buscar o mercado de aluguéis, que se torna cada vez mais caro, sem sequer cogitar a compra de uma casa. A situação para quem aluga é igualmente desoladora. A taxa de desocupação em nível nacional está em um mínimo histórico de 1,5%, em cidades como Toronto e Vancouver. A média do aluguel de um apartamento de um quarto já chega a impressionantes $3.000 por mês. Centenas de candidatos disputam o mesmo imóvel, e menos de 1% das propriedades pode ser considerado acessível para a maioria dos inquilinos. Essa pressão resulta em dezenas de milhares de pessoas vivendo em seus carros, dependendo de colegas de quarto, ou utilizando cartões de crédito para cobrir as despesas do dia a dia. Os dados são inquietantes. Enquanto o governo e a burocracia se expandem, a situação das famílias se agrava. A economia, que à distância pode parecer próspera, na verdade, revela-se uma ilusão. O aumento populacional, impulsionado pela imigração, sobrecarrega as já limitadas estruturas de suporte social. Pelo país, essa realidade desesperadora sinaliza um sinal de alerta. Até quando o povo canadense aguenta essa pressão? E qual pode ser o ponto de ruptura? A resposta pode ser mais urgente do que muitos imaginam. Até aqui, vimos como a crise habitacional no Canadá tem apertado o pescoço de milhares de pessoas, forçando muitas a viverem em seus carros, dividirem quartos com desconhecidos ou dependerem de cartões de crédito apenas para sobreviver. Agora, imagine o peso que isso representa para quem recebe o salário mínimo, especialmente em lugares como a Colômbia Britânica. Alugar uma casa comum ali custa quase o dobro do que um trabalhador ganha no mês inteiro. Isso significa que para garantir um teto, essas pessoas precisam abrir mão do básico: comida, transporte, saúde. Uma verdadeira escolha cruel, um equilíbrio que se desfez. Enquanto essa realidade sufocante se espalha, quem observa o Canadá de longe, olhando apenas números macroeconômicos, pode até achar que o país está crescendo, que tudo vai bem. Mas essa imagem é uma ilusão perigosa. A população disparou nos últimos anos, impulsionada por um fluxo recorde de imigração. Só em um ano, 1,2 milhão de pessoas chegaram. Isso faz a economia parecer inchada, como um balão prestes a estourar. Na prática, a renda por pessoa está parada, congelada nos níveis de 2018. E a máquina pública? Só na Colômbia Britânica, o número de funcionários públicos cresceu cerca de 23% desde 2020, aumentando ainda mais a pressão sobre as famílias já sufocadas pelos custos. Esse aumento populacional e o crescimento da burocracia criaram uma camada extra de aperto para o cidadão comum. As complexas teias de impostos, taxas e regulações tornaram o ar mais rarefeito para pequenos negócios e para a classe média, que mal conseguem respirar. Para entender o que está acontecendo com o emprego no Canadá, precisamos voltar às origens do seu crescimento. Tudo começou graças às riquezas naturais do país, que é o segundo maior do mundo em extensão territorial. As reservas de petróleo, gás natural e minerais abriram as portas para um salto econômico. Na província de Alberta, o investimento nas areias betuminosas atraiu tecnologia e capital. Empresas privadas passaram a disputar direitos de exploração e royalties, criando milhares de empregos qualificados e semi-qualificados. E não parou por aí. Setores como transporte e infraestrutura ganharam força, impulsionados por essa bonança. Esse boom dos recursos naturais não encheu apenas os cofres do governo.
mas também permitiu investimentos em educação, saúde e urbanização. O setor de serviços cresceu, a classe média se expandiu, e o Canadá ganhou fama de país com alta qualidade de vida e uma rede de proteção social robusta. Mas será que essa era de ouro ainda existe? Ou será que o que parecia sólido está começando a desmoronar? O que acontece quando o motor que impulsionou o progresso começa a falhar? A resposta pode ser mais assustadora do que parece, e o futuro do Canadá pode estar mais incerto do que jamais imaginamos. Até os anos 2000, a economia canadense já havia se tornado diversificada, com destaque para os serviços, sustentados pela manufatura e pelos recursos naturais, seguindo o caminho de outras nações desenvolvidas. Mas essa base que impulsiona o desenvolvimento também carrega fragilidades profundas. O emprego no setor de petróleo e gás, que atingiu seu auge em 2014, despencou cerca de 23% antes da pandemia. A volatilidade do preço do petróleo bruto, principal produto de exportação do país, atingiu o Canadá com força inédita. Embora tenha superado a crise financeira global de 2008 quase intacto, dessa vez o país não escapou ileso. O declínio dos empregos tradicionais baseados em recursos naturais revelou uma fraqueza maior. A automação, avançando da indústria à mineração, da agricultura à logística, está eliminando funções manuais e rotineiras, substituídas por algoritmos e robôs. São os trabalhadores com salários baixos e as comunidades rurais que sofrem mais, principalmente em Newfoundland e Labrador, nas regiões interiores de Quebec e em áreas rurais de Ontário. Esses locais têm acesso limitado à educação e a programas de requalificação. A desigualdade, então, cresce de novo, com muitos enfrentando simultaneamente perda de emprego e queda de renda, um golpe duplo implacável. Agora, olhe para o combustível que alimenta as chamas da crise habitacional. A geografia do Canadá é uma faca de dois gumes, única, mas inflexível. Cerca de 80% da população vive em um estreito corredor ao sul, próximo à fronteira com os Estados Unidos. Nesse espaço compacto está Ontário, responsável por cerca de 38% do produto interno bruto, com aglomerações industriais e de serviços alinhadas ao longo dessa faixa densa. A concentração extrema da produção e do emprego aqui torna qualquer pequena falha em suprimentos, aumento no custo do terreno ou incertezas regulatórias ligadas à construção capaz de disparar os preços dos imóveis. Enquanto isso, no norte e nas regiões interiores distantes, a falta de financiamento, infraestrutura e escala adequada trava o apetite por investimentos. Metade do país enfrenta choques de oferta, enquanto a outra metade luta contra um déficit crônico de investimentos. Esta é a verdadeira encruzilhada. Como resolver um problema que nasce da vulnerabilidade estrutural, da concentração geográfica e da modernização desigual? Quando até mesmo um pequeno atraso se transforma numa bomba relógio para preços e acessibilidade, a pergunta que ecoa é: o que vem a seguir? Será que diante de uma estrutura tão frágil e interdependente, o Canadá conseguirá escapar dessa espiral que parece inevitável? Ou já estamos à beira de um colapso que vai muito além do mercado imobiliário? O cenário habitacional no Canadá é alarmante. Enquanto uma parte do país enfrenta uma crise de oferta, a outra se vê sufocada por um déficit de investimentos. A escassez de imóveis disponíveis combinada com um aumento lento da oferta, criou um ambiente onde o sonho da casa própria parece cada vez mais distante. O que está acontecendo, afinal? Nos últimos anos, as cidades de Vancouver e Toronto se tornaram sinônimos de preços exorbitantes. Para se ter uma ideia, estima-se que um salário médio de aproximadamente $280 mil seja necessário para adquirir uma casa comum em Toronto. No entanto, a renda média anual no país gira em torno de $122 mil, tornando essa meta inatingível para a maioria das famílias. Como resultado, muitos canadenses se veem obrigados a contrair dívidas pesadas. Atualmente, a relação entre dívida das famílias e a renda disponível alcançou impressionantes 184%. Isso significa que para cada $1 de renda líquida, quase $2 estão comprometidos com dívidas. Essa dependência de crédito se tornou parte da rotina, transformando cartões de crédito e empréstimos em soluções para cobrir despesas básicas. A oferta habitacional no Canadá é decepcionante. Com cerca de 424 unidades de habitação por 10 mil pessoas, o país está entre os menos favorecidos em comparação com outros países desenvolvidos. A dificuldade em encontrar imóveis para comprar ou alugar só aumenta à medida que a oferta acessível se torna escassa. Em muitas cidades, economizar para o pagamento inicial de uma casa agora leva, em média, 15 anos.
Desde o início de 2020, as listagens de aluguel despencaram. E em alguns anos o número de novas habitações concluídas ficou na casa das dezenas de milhares. A migração, embora essencial para o crescimento do Canadá, gera um efeito colateral indesejado. O aumento da população pressiona a já limitada oferta de habitação, elevando aluguéis e preços. Com a imigração atingindo recordes em 2023 e o número de estudantes internacionais saltando de 240 mil em 2011 para quase 900 mil, as cidades universitárias como Toronto, Vancouver e Montreal sentem os impactos diretos desse crescimento. Agora, a pergunta que não quer calar: até onde essa situação pode chegar? O Canadá, conhecido por sua qualidade de vida, está prestes a se tornar um lugar onde o sonho da habitação acessível se esvai? O que será necessário para quebrar este ciclo vicioso? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas é preciso agir rápido. Com o crescimento recorde da imigração em 2023, o número de estudantes internacionais saltou de 240 mil em 2011 para quase 900 mil em 2023. Isso só aumentou a pressão nos aluguéis das cidades universitárias como Toronto, Vancouver e Montreal. Imagine o barulho constante das sirenes, o cheiro de café nas ruas lotadas, o toque dos celulares entre estudantes que disputam um teto caro demais. O crescimento populacional não afeta apenas os aluguéis, também sobrecarrega hospitais, escolas e o sistema de transporte, que já se mostra insuficiente. As medidas federais para conter essa crise parecem passos tímidos, dados tarde demais. Autoridades admitem que a oferta de moradias não acompanha o ritmo acelerado do crescimento da população. E essa crise de habitação é apenas a ponta do iceberg. Os altos custos e a quase ausência de concorrência também castigam serviços básicos. As assinaturas de telefonia estão entre as mais caras do mundo, enquanto estruturas oligopolistas dominam o setor bancário, fazendo as taxas serem várias vezes maiores que em países como a Austrália. Apenas algumas empresas gigantes controlam os preços, usando seu poder de marca e escala para sufocar o consumidor. O resultado? 2/3 dos canadenses sentem o peso da pressão financeira no dia a dia. Sonhos importantes, comprar a casa própria, formar uma família ou planejar a aposentadoria, são adiados, enquanto o país despenca nos rankings de qualidade de vida. Mas não são apenas escolhas internas que empurraram o Canadá para esse abismo. Fatores externos também corroem suas bases. O jogo antigo da globalização. Com seu comércio livre e cadeias de suprimento abertas, está mudando. Decisões tarifárias dos Estados Unidos, como as taxas sobre a madeira de lei, as regras da União Europeia sobre carbono na fronteira, tensões geopolíticas no Indo-Pacífico, picos nos custos do transporte internacional e interrupções nas rotas comerciais impactam diretamente o equilíbrio entre importações e exportações do Canadá, e claro, o custo da construção. No porto de Vancouver, por exemplo, a congestão é palpável. O som constante de guindastes e o cheiro forte de combustível misturam-se ao caos dos containers acumulados, enquanto há escassez de contêineres. O aumento dos seguros e as tarifas de frete elevam os preços dos materiais essenciais para construir casas, como cimento, aço, equipamentos mecânicos, eletrodomésticos e vidro. Cada pequeno problema global reverbera nos preços que os canadenses pagam em suas casas, como uma onda que nunca para de crescer. Onde está o extintor para apagar esse fogo que ameaça consumir tudo? Será que ainda há esperança para quem luta por um lar digno no Canadá? Até aqui, sabemos que o congestionamento nos portos de Vancouver e Prince Rupert, a escassez de contêineres, o aumento nos seguros e nas tarifas de frete elevaram o custo dos materiais essenciais para construções, cimento, aço, equipamentos mecânicos, eletrodomésticos e vidro. Isso pressiona diretamente os valores finais das moradias no Canadá. No setor energético, a situação não é menos tensa. O país depende fortemente das exportações de petróleo e gás liquefeito de petróleo, principalmente para os Estados Unidos e mercados asiáticos. Porém, a capacidade limitada dos gasodutos e terminais, somada aos gargalos em refinarias e na frota de navios-tanque, faz disparar os custos em cada ponto crítico da cadeia. É como se qualquer ondulação no comércio mundial reverberasse direto no orçamento das famílias canadenses, aumentando o preço do almoço, dentro de suas próprias casas. Então a pergunta inevitável surge: já que o vidro está quebrado, onde está o extintor de incêndio? A resposta imediata parece estar na oferta de moradias. Só que não se trata de construir mais casas por impulso.
É preciso uma revolução silenciosa, revisar regras de zoneamento que emperram projetos de alta densidade e uso misto, combater resistências locais que travam mudanças necessárias, tornar a emissão de licenças ágil, quase digital, e principalmente atrair o capital privado, mas com regras claras e previsíveis. Sem que os governos federal, estadual e municipal atuem em sintonia, será impossível agir rápido, pois a responsabilidade pela política habitacional está, hoje, fragmentada e dispersa. A boa notícia? Existem exemplos de sucesso mundo afora. Tecnologias como a vinculação de direitos de construção a rotas de transporte público, o uso de terrenos públicos para habitação social via contratos de longo prazo, além da expansão das construções modulares e produção industrializada, mostram um caminho. Mas nada disso resolve sozinho. A moradia é só a ponta visível do desafio. Sem uma estratégia urbana robusta, investimentos em infraestrutura, rede de água, esgoto, eletricidade, fibra ótica, transporte público, além da ampliação simultânea da saúde, educação e reciclagem da força de trabalho, o sonho da qualidade de vida continuará distante. Ainda assim, algumas ações são possíveis: encurtar o tempo que os canadenses levam para juntar o valor da entrada por meio de um programa de 10 anos, aumentar a taxa de imóveis vagos, e conseguir que a parcela do orçamento familiar destinada à moradia volte a um nível razoável. A configuração financeira desse desafio é crucial. A arquitetura econômica que sustenta essas mudanças precisará ser pensada para dar suporte real a quem quer habitabilidade, e não apenas criar mais números bonitos nas estatísticas oficiais. O que vem a seguir pode determinar se o Canadá conseguirá apagar o fogo antes que ele consuma o que resta do seu sonho de país próspero e acolhedor. Até onde essa pressão poderá ser suportada? As soluções surgirão a tempo? Ou o brilho perdido da terra dos bons vizinhos será para sempre ofuscado? O que parecia ser a calmaria de antes, está agora diante de um furacão possível de arrasar tudo. A brisa da mudança já sopra, o silêncio segue quebrado. O que faremos? Até aqui, vimos que encurtar o tempo necessário para juntar a entrada da casa própria, elevar a taxa de imóveis vagos e reduzir a fatia da renda destinada à moradia parecem soluções possíveis. Porém, é preciso uma arquitetura financeira sólida para que essas mudanças aconteçam de fato. Agora, imagine um programa de garantias de crédito focado em quem quer comprar seu primeiro imóvel, ou créditos fiscais que aliviem o peso do aluguel sobre o orçamento familiar. E que tal adaptar modelos onde se constrói para alugar, trazendo mais opções ao mercado? Essas medidas podem surtir efeito rápido, mas não são decisões fáceis de tomar. Muitas vezes é preciso elevar o nível das exigências ou defender escolhas impopulares que geram resistência. No horizonte mais distante, o desafio é ainda maior. O Canadá precisa reinventar sua base produtiva. Como gerar empregos nas regiões onde a automação está destruindo oportunidades? A resposta está no crescimento de setores com alto valor agregado, manufatura avançada, tecnologias limpas, ciências da vida e serviços baseados em dados. Isso implica reestruturar o sistema educacional, investir em cursos técnicos e profissionalizantes, ampliar a colaboração entre universidades e indústrias, incentivar pesquisa e desenvolvimento, e fomentar o capital para startups. Na área energética, o petróleo e o gás natural liquefeito ainda são pontes importantes, mas a urgência é clara. É preciso migrar para tecnologias de nova geração, hidrogênio, baterias, modernização das redes elétricas e eficiência energética. Refinerias e complexos petroquímicos devem se alinhar à agenda de descarbonização. Essa transformação não só amplia as oportunidades de exportação para mercados como o Indo-Pacífico e a União Europeia, como também diversifica a dependência de importações, tornando a economia mais resistente a choques externos. Transparência e competição são palavras-chave nessa jornada. Setores como telecomunicações e bancos, dominados por poucos gigantes, precisam de mais concorrência para que consumidores sintam o impacto direto na redução das contas. Isso passa por derrubar barreiras legais, simplificar o acesso ao mercado e fortalecer ferramentas para o consumidor, como portabilidade e comparação de preços. Além disso, repensar os impostos locais nas grandes cidades é fundamental. Hoje, estruturas tributárias muitas vezes penalizam quem tenta construir ou reformar e, ao mesmo tempo, premiam a especulação imobiliária, inflamando ainda mais os preços. Ajustar esses incentivos é vital para trazer equilíbrio ao mercado de terras e moradias. Por fim, no nível nacional,
O Canadá precisa de uma política previsível e baseada em dados, alinhada às instituições internacionais de comércio, como a Organização Mundial do Comércio. Essa credibilidade é crucial para reduzir custos de empréstimos e atrair investidores de longo prazo. Mas aqui fica a pergunta que não quer calar. Será que o país tem fôlego para implementar essas mudanças profundas, enquanto milhões enfrentam o aperto do aluguel, a insegurança no emprego e a escalada dos preços? Ou será que a bomba relógio do mercado imobiliário vai explodir antes mesmo que o primeiro tijolo dessa transformação seja colocado? O futuro do Canadá pode depender exatamente da resposta a essa dúvida. Resumindo o que vimos até agora, o Canadá enfrenta um desafio enorme em moldar políticas habitacionais claras, apoiadas por dados concretos. Essa estabilidade é essencial para fortalecer sua credibilidade internacional e atrair investimentos importantes. Mas a situação exige mais do que boas intenções, demanda ações urgentes. O país ainda carrega um patrimônio valioso, uma combinação poderosa de capital humano, riquezas naturais e instituições sólidas. Porém, transformar esses recursos em um futuro promissor não será simples. É preciso acelerar a construção de moradias, impulsionar a produtividade e ressuscitar a competição no mercado. Sem essas medidas, o que cada trabalhador pode comprar com seu salário continuará a diminuir até virar uma miragem. Imagine um cenário onde o aluguel devora o que antes sobrava para o básico, obrigando muitos a juntar rendas de vários empregos só para dormir em um teto minimamente decente. Para a geração mais jovem, a casa própria está cada vez mais fora de alcance, uma meta distante que parece cair no campo do impossível. Chegou o momento de quebrar o vidro, aquele vidro frágil que protege a esperança do país. É hora de tirar do armário o extintor, de agir antes que as chamas consumam tudo. O Canadá não pode se dar ao luxo de hesitar. A crise exige decisão, coragem e um roteiro claro para a reviravolta. Mas aqui está o detalhe que poucos enxergam. Será que todas essas ações já não deveriam ter ocorrido ontem? O que mais estará escondido atrás dessa superfície aparentemente estável? Um país com tantos recursos pode realmente estar à beira do colapso. Ou será que ainda há forças invisíveis prontas para virar o jogo de uma vez por todas? O futuro do Canadá pode depender justamente desse instante decisivo, aquele onde uma faísca de inovação, vontade política e coragem coletiva pode apagar as chamas da crise ou permitir que elas se alastrem para além do que imaginamos. A pergunta que fica é: quem terá a coragem de puxar a alavanca e assumir o risco da mudança verdadeira?